Então, esta é uma técnica extremamente avançada, mas ao mesmo tempo simples de executar, que garante que tudo que você perguntar para a inteligência artificial vai ser pelo menos e no mínimo revisto 2 vezes e aprofundado o tema. Então você coloca a própria inteligência artificial para ela pensar automaticamente para você. E a qualidade da resposta melhora muito. Deixa eu explicar isso aqui melhor, porque isso aqui é extremamente importante. Como a gente já falou em outras aulas, se você está chegando aqui e não conhece, a inteligência artificial generativa, esse tipo de inteligência artificial que cria textos, ele nada mais é do que um algoritmo que vai buscar na internet uma quantidade enorme de textos e o objetivo dele é preencher frases. Então, ele sempre vai pensar em qual palavra ele pode colocar para completar uma frase. No primeiro momento, ele não está muito preocupado se essa frase está certa, está errada, se já foi escrita. O que ele quer é te criar uma frase. Ele foi inventado para te ajudar a criar novas frases. Então, o que você precisa fazer? Muitas vezes você quer que ele faça uma tarefa, mas não da forma como ele pense. E você quer que ele repita uma tarefa no passo a passo e na forma que você está pensando. Então, uma forma de fazer isso é, durante a pergunta, já escrever o passo a passo de como é que você quer que ele trabalhe. Fernando, explica isso melhor. Vou mostrar um exemplo prático para vocês aqui. Eu quero criar uma inteligência artificial. Eu quero que a inteligência artificial... Vou abrir uma nova pergunta aqui. Eu quero que a inteligência artificial, neste exemplo aqui, crie artigos para mim. Então, eu vou dar um tema e ela vai criar um artigo. Mas eu não quero que ela crie esse artigo de qualquer jeito. Eu quero explicar como ela deve criar esse artigo. Primeira coisa, depois que eu der o tema, antes de escrever o artigo, eu quero que ela pesquise na internet sobre este tema. Depois eu quero que ela escreva o texto, coloque um título que chame atenção e que dê vontade das pessoas lerem este artigo. E, por fim, eu quero que ela cite a fonte. Ela me fale em qual texto da internet, qual link que ela achou aquelas informações para criar aquele artigo. Então, olha só, não é que ela vai sair criando de qualquer jeito, ela tem que seguir essa regra que eu falei. E como é que eu faço isso? No próprio comando, vamos abrir a tela aqui, eu vou escrever tudo isso para ela. Então, eu vou falar para ela, ó, primeiro eu vou usar o método PACE. Você é um especialista em criar artigos. Sempre que receber um tema, crie um artigo seguindo a estrutura abaixo. E agora eu dou o passo a passo. Olha só, são 4 passos que eu quero que ela siga. Passo número 1. Aqui, ó. Passo número 1. Pesquise na internet fontes confiáveis sobre o tema. Passo número 2. Crie um artigo com cerca de 100 palavras em tom informal e didático sobre o tema recebido. Passo número 3. Crie um título curioso e motivador, que será um gancho e um convite para a leitura do artigo. Passo número 4. Cite as fontes encontradas e utilizadas para escrever esse artigo. Então, existe uma diferença muito grande de eu falar para ele, crie um artigo sobre inteligência artificial, e eu falar para ele, crie um artigo sobre inteligência artificial, mas, primeiro, pesquise na internet uma fonte, leia, resume, cria um texto, escreva esse artigo em tom informal e, no final, coloca a fonte que você achou. É muito mais efetivo, eu tenho muito mais certeza. E olha só, no final, assim que eu escrevi esse comando, botei de novo a frase para ele, ó, me diga se entendeu. E aí o que ele respondeu? Entendi perfeitamente. Sempre que você me fornecer um tema, seguirei esses passos. Pesquisar as fontes confiáveis na internet, escrever um artigo de aproximadamente 100 palavras em tom informal e didático, criar um título curioso, citar as fontes realizadas. Este é o melhor formato para você definir o que você quer que a inteligência artificial faça. Agora eu já posso mandar aqui para ele, ó. Ele fala, estou pronto, por favor, forneça o primeiro tema. Vamos colocar um tema aqui sobre a origem do futebol. Vou melhorar, a origem do avião, porque tem uma grande polêmica de quem foi que descobriu o avião.
muitos se falam em Santos Dumont, nosso brasileiro, e algumas pessoas falam de uns franceses. Vamos ver o que ele vai fazer quando eu perguntar. Estou fazendo ao vivo com vocês, nem sei. A origem do avião. Então, olha só, ele vai primeiro pesquisar sobre a origem do avião e, em seguida, ele vai escrever o artigo. Olha lá, já fez, ó. Você já parou para... Qual é o título que ele deu? A origem, como o avião ganhou asas, a fascinante história do primeiro voo. Você já parou para pensar como surgiram os aviões? Tudo começou com o sonho de voar, algo que fascinava a humanidade desde os séculos antigos, mas foi no século XX que tornou realidade. Em 1903, os irmãos, e aí ele acha os dois irmãos aqui, ó, primeiro voo controlado na Carolina do Norte, utilizando um planador chamado Flyer. E aonde estão essas notícias? Nessas 3 fontes aqui, ó. National Air, posso clicar, ele vai abrir. History Channel, Ismond. Veja, eu criei aqui um passo a passo simples, falando de como ele tem que criar o artigo. Posso criar um comando de revisão. Este é um comando um pouco mais complexo, mas extremamente interessante. Eu vou pedir para ele se transformar ao mesmo tempo em 2 personagens: o escritor do artigo e o revisor do artigo. E aí eu vou pedir para ele escrever o artigo, mandar para o revisor, aí o revisor vai ler, vai criticar, vai dar uma nota para esse artigo de 1 a 10, e se a nota for menor do que 7, vai pedir para o escritor escrever novamente, melhorar o artigo. Volta para o revisor lê, corrige. Se esse artigo ainda não estiver bom e tiver com uma nota abaixo de 7, o escritor vai escrever de novo. E ele vai ficar trabalhando com os 2 até ele me entregar o melhor artigo possível. Deu para entender? É um pouco mais complexo, eu sei, mas isso é muito interessante, porque você coloca, de fato, como eu falei no início da aula, a inteligência artificial para trabalhar para vocês. E este é um comando extremamente interessante e diferente. Olha só. Primeiro eu vou falar para ele: crie 2 funções, autor e revisor. O autor vai escrever um artigo sobre o tema informado. O revisor irá julgá-lo, questionar se não existe outra resposta e questionar se não existe outra resposta. Então, agora execute um loop. Faça isso várias vezes. E aí, como é que vai acontecer? Para cada tema enviado, faça o seguinte. Primeiro, o autor. O autor avalia o tema, cria o artigo melhorado e então passa a avaliação para o revisor. O revisor, cuja resposta é um padrão irônico, vai questionar. Se ele achar que a resposta está boa, perfeito. Se ele achar que a resposta não está boa, ele manda fazer de novo. Vamos ver se ele entendeu? Ó, entendi a proposta. Vou criar 2 funções, autor e revisor, onde o autor escreverá um artigo sobre o tema informado e o revisor julgará o artigo com uma resposta irônica e fornecerá uma nota e comentários críticos. Em seguida, faremos um loop, ou seja, vamos rodar novamente, onde após a cada avaliação, um novo plano de ação será elaborado para responder às dúvidas e objeções. Então vai acontecer isso: o autor cria o artigo, revisor julga, depois mostra o artigo do autor e a resposta do revisor, incluindo notas. Avalia a resposta do revisor, cria um novo artigo e ele vai ficar fazendo isso automaticamente. Olha que interessante. Agora eu vou mandar para ele aqui, ó. E ele fala, ó, entendi, estou pronto. Por favor, forneça o tema. A origem do avião. E agora ele vai escrever, olha lá, achou os 2 irmãos novamente. E aí o revisor já falou na sequência, ó. Ah, não, tá bom, conta outra. Nota 5, deu uma nota baixa. A origem do avião não é tão simples como a narrativa. Existem disputas quem realmente fez o primeiro voo controlado e motorizado. Santos Dumont, por exemplo, é frequentemente citado como um pioneiro. Olha o Santos Dumont aparecendo aqui, ó.
porque na sequência a própria inteligência artificial escreveu o artigo e ela própria se transformou num revisor e criticou aquilo. Então ela já fala aqui, ó, pode ser que seja Santos Dumont. O artigo está carecendo de referências. Plano de ação: pesquisar mais sobre controvérsias envolvendo a origem do avião, especialmente a relação com Santos Dumont e outros inventores, e buscar provas documentais. Pesquise provas e contribuições. Aí o autor volta. E aí ele traz de novo um artigo agora falando dos irmãos e falando também do Santos Dumont, com os links de acesso, as diferenças e outros inventores. Agora o revisor entra outra vez e fala: ah, tá bom. E aí ele dá uma nota 7 de 10. Agora a nota tá boa. E aí ele ainda sugere algumas pequenas ações para poder melhorar. Não sei se ficou claro, sei que o que eu fiz aqui é complexo, mas é muito interessante. É para alguém que já está num nível maior e ele garante que a inteligência artificial vai trabalhar adequadamente. Então, esta é uma técnica extremamente avançada, mas ao mesmo tempo simples de executar, que garante que tudo que você perguntar para a inteligência artificial vai ser pelo menos e no mínimo revisto 2 vezes e aprofundado o tema. Então você coloca, como eu disse desde o início, a própria inteligência artificial para ela pensar automaticamente para você. E a qualidade da resposta melhora muito.